Naquele tempo, alguns gregos, entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorificarei e o glorificarei de novo. A multidão que estava lá e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma. E este 5º domingo, ele tem uma particularidade. O tempo da Quaresma, ele é dividido em 2 grandes blocos. Da mesma maneira como o tempo do Advento. Vocês lembram, o tempo do Advento, ele é dividido também em 2 blocos. Até o dia 16, inclusive, é o advento escatológico, em que nós meditamos a respeito da segunda vinda de Cristo. A partir do dia 17, começam as antífonas do Ó, e o advento natalino, em que nós nos voltamos para a chegada, não a segunda vinda, mas a primeira vinda, a vinda na carne, pequenininho, em que ele se faz um bebê para a nossa salvação. Pois bem, isso no tempo do advento. No tempo da Quaresma, nós também dividimos a Quaresma em 2 blocos. As 4 primeiras semanas da Quaresma são, digamos, tem uma perspectiva mais de conversão dos fiéis. Nós falamos bastante a respeito da conversão, dos exercícios quaresmais, oração, penitência, caridade. E aí nós vamos nos aprofundando nesses pontos no decorrer das 4 semanas. Mas a partir da 5ª semana, do 5º domingo da Quaresma, a perspectiva muda. Nós agora nos voltamos para a paixão de nosso Senhor. Isto é, nós iremos contemplar
Jesus Cristo crucificado. Os próprios textos nos levam a isso. A partir de amanhã, nós poderemos ouvir no prefácio, já o prefácio da paixão, em que nós vamos nos preparando espiritualmente para a paixão de nosso Senhor, pedindo a Ele a graça de amar a sua paixão, de reproduzir em nós a sua paixão, não de apenas contemplar intelectualmente. E este segundo momento terá o seu ápice na Semana Santa, com o Evangelho da Paixão no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Isso era tão verdade que no antigo missal, no missal de 62, este domingo era chamado de primeiro domingo da Paixão, e o Domingo de Ramos era chamado de segundo domingo da Paixão. Então, apenas para que nós compreendamos a característica deste tempo. É por isso que nós temos aqui as imagens veladas, porque nós fazemos como que um jejum dos olhos, porque nós somos chamados a viver mais intensamente este mistério da paixão. O crucifixo, ele está também velado. Por quê? Porque nos prepara para quando ele for desvelado na Sexta-feira Santa, para que nós adoremos o mistério da cruz, adoremos o amor de Jesus manifestado na cruz. Então, apenas para que nós compreendamos que estamos começando um segundo momento neste tempo da Quaresma. Então, vamos agora olhar, contemplar os textos evangélicos de hoje e ver o que é que eles têm a nos ensinar, para que nós possamos viver bem, para que nós possamos nos preparar mais intensamente para a festa que se aproxima mais do que nunca. Estamos mais próximos do que antes da festa da Páscoa. No próximo domingo já será Domingo de Ramos e da Paixão. Pois bem, o evangelho de hoje, retirado do capítulo 12 de São João, diz aqui que naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, isto é, pagãos devotos. Eles não eram judeus, eles eram gregos, eles eram pagãos, mas eles eram devotos. Eles, de alguma maneira, naquilo que lhes era possível, eles adoravam o Deus verdadeiro, eles seguiam a antiga aliança. E diz então que eles se aproximam de Filipe, que era de Betsaida, diz aqui o texto. Betsaida era uma região muito habitada por pagãos, então Filipe poderia ser compreendido como uma pessoa próxima aos pagãos. Então eles vão a Filipe e dizem assim: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Os pagãos que gostariam de ver Jesus. Jesus estava no templo, o templo de Jerusalém, para que vocês compreendam, ele tinha, digamos, 5 pórticos, 5 pátios. Então tinha o centro dele, chamado de Santo dos Santos. No centro do templo de Jerusalém, só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano. Mas tinha um outro pátio ao redor deste centro, que é o santo. O centro é o Santo dos Santos. O outro é o santo. Lá era onde o sacerdote oferecia os sacrifícios. Existia um outro pátio ao redor deste, que era chamado Pátio de Israel, ou Pátio dos Homens, em que normalmente esses encontros e esses ensinamentos de Nosso Senhor aconteciam ali no Pátio dos Homens. Ao redor desse outro pátio existia o Pátio das Mulheres, e ao redor desse outro pátio existia o Pátio dos Gentios, o Pátio dos Pagãos. E um pagão que podia entrar no templo
e permanecer no pátio dos gentios, no pátio dos pagãos, não podia ultrapassar. Deveria ali permanecer, que se ele ultrapassasse, seria condenado à morte. Então é por isso que eles vão a Filipe, que estaria ali naquele pátio, estaria provisoriamente, Filipe poderia entrar, e diz assim: nós gostaríamos de ver Jesus. Filipe diz aqui, então, Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus, que estava lá no pátio dos homens. Então estava no pátio dos gentios, passou pelo pátio das mulheres, foi ao pátio dos homens e falou a Nosso Senhor. E o que é que acontece? Nosso Senhor não vai lá ao pátio dos gentios. Diz aqui, Filipe combinou com André, os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Isto é, Jesus reconhece naquela frase: queremos ver Jesus, dos pagãos, dos gentios, um sinal de que chegou a sua hora. E é tanto que Jesus diz: em verdade vos digo, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, ele produz muito fruto. Jesus está falando de si mesmo e dizendo que eles, os gentios, os pagãos, nós, acredito que não haja nesta igreja ninguém aqui que seja descendente da raça de Israel, que tenha, digamos, sangue semita. Somos todos pagãos, somos todos de origem pagã. Pois bem, Jesus diz: eles verão, mas depois que o grão de trigo cair na terra, morrer. Isto é, os pagãos verão Jesus por ocasião da sua morte e ressurreição. Não é isso que São João, citando o profeta Zacarias, lá no capítulo 19, no versículo 37, o que ele vai dizer? Quando um dos soldados vai transpassar Jesus morto, e diz, São João cita o profeta Isaías: contemplaram aqueles que transpassaram, viram aqueles a quem eles transpassaram. Ali se realiza o pedido desses pagãos. Eles queriam ver Jesus, mas eles verão Jesus no alto da cruz, transpassado. A profecia de Zacarias é Zacarias capítulo 12, versículo 10, citado por São João no Evangelho, no capítulo 19, no versículo 37. Pois bem, então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus reconhece que chegou a sua hora e ele aceita a hora predeterminada pelo Pai. Lembra que nós falamos no início desta celebração que nós estamos agora neste segundo momento da Quaresma, em que nós voltamos os nossos olhos para o mistério da cruz, mas voltamos os nossos olhos para o mistério da cruz não apenas para contemplá-lo de uma maneira exterior, mas para reproduzi-lo em nós, para que nós reproduzamos em nós aquilo que Jesus viveu na cruz. Afinal de contas, nós somos discípulos de Cristo, e o discípulo não é maior do que o mestre. Percebe aqui, meus irmãos, a responsabilidade? Isto é, nós vamos contemplando que aquilo que nós vivemos durante a primeira parte da Quaresma, fazendo mais oração, penitência e caridade, é para que nós tenhamos uma maior comunhão com Cristo e para que nós aceitemos a vontade de Deus em nós, assim como Jesus aceitou a vontade do Pai na sua vida. Mas vamos lá, nós vamos aprofundar um pouquinho. Eu só estou já jogando luz para que você compreenda o que significa contemplar o mistério da cruz neste segundo momento da Quaresma, que vai culminar no nosso beijo da cruz. Na Sexta-feira Santa nós iremos estender aqui o crucifixo e nós iremos beijar a cruz.
E o que significa beijar a cruz? Significa o nosso ato de adoração a Jesus Cristo crucificado, significa o nosso ato de adoração do amor de Deus por nós, mas significa também a nossa configuração a Ele. Nós aceitamos nos configurar a Ele, para que nós estejamos configurados a Ele na glória, configurados a Ele na cruz, para que estejamos configurados a Ele na ressurreição. Pois bem, então Jesus, quando ouve aquilo que os pagãos querem vê-lo, Jesus vê ali um sinal para dizer o quê? Agora chegou a minha hora, a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, vai ser crucificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, Jesus está falando dele, se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto. Se eu não morrer, se eu não fizer a vontade do Pai, eu não vou produzir fruto nenhum. Imagine, meus irmãos, Jesus está falando isso a respeito dele, e isso é verdade também a nosso respeito. Se nós não aceitarmos a vontade de Deus na nossa vida, eu como padre, o diácono Leandro como diácono permanente, os religiosos como religiosos, os leigos casados, leigos solteiros, cada um no seu estado de vida, se nós não aceitarmos, mas não aceitarmos como um escravo que tem medo do seu senhor e aceita a sua vontade porque não tem jeito, porque senão o chicote vem em cima dele. Não, mas como quem ama e sabe que a lei do Senhor Deus é perfeita, e sabe que a vontade de Deus é boa, mesmo quando dolorosa. Então, se nós não aceitarmos a vontade de Deus, a nossa vida não produzirá frutos. Então Jesus continua: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. E aí Jesus continua falando para ele mesmo. Quando a gente prega para os outros, no mais das vezes, a gente também prega para si mesmo. E Jesus estava falando para ele mesmo. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. A palavra é fortíssima. Você talvez não compreenda a profundidade, mas preste atenção. Quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Quantas vezes, meus irmãos, porque nós queremos a nossa realização neste mundo a todo custo, buscamos a nossa realização em detrimento da salvação eterna. Nós queremos tanto a felicidade aqui, agora, que perdemos aquela que verdadeiramente conta. Então Jesus, ele nos dá o seu exemplo. Ele diz: eu desprezo a minha vida aqui na terra para conservá-la por toda a eternidade. Isso, aí você vai dizer: ah, padre, mas ele era Deus. É verdade, meus santos, Jesus é Deus, mas ele fala isso na sua humanidade, para que nós, na nossa humanidade, reproduzamos aquilo que ele fez. Então aqui ele fala no seu estado quenótico, no seu estado de humilhação, no seu estado de rebaixamento, no seu estado encarnatório. Ele se encarnou e se fez homem, e como homem ele diz: eu desprezo a minha vida para conservá-la por toda a eternidade, para conservá-la para a vida eterna. E isso foi uma tensão na vida de nosso Senhor, não foi algo assim tranquilo. Jesus Cristo, ele tinha duas vontades, assim como ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele tinha a natureza humana, ele era verdadeiramente homem. Como Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem a vontade divina, mas
como ele era verdadeiramente homem, ele tinha uma verdadeira vontade humana. E esta vontade humana de Jesus, amorosamente, se submeteu à vontade divina. Esta vontade humana de Jesus, amorosamente se submeteu à vontade do Pai. A segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, nos mostra este mistério. Diz aqui que Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Provavelmente o autor da carta aos Hebreus teve acesso a uma fonte diferente daquela dos evangelhos, que cita apenas uma vez. Os evangelhos citam que Jesus Cristo viveu isso apenas uma vez no Horto das Oliveiras. Aqui, o autor da carta aos Hebreus dá a entender que isto se repetiu outras vezes. Provavelmente, o ápice, o auge se deu no Horto das Oliveiras, mas isso aconteceu anteriormente. Isto é, esta luta em que, de não desejar a morte e o sofrimento, porque nós não fomos feitos para a morte e o sofrimento. Então é claro que a morte e o sofrimento não era agradável a Jesus. Principalmente, nós não iremos aprofundar aqui neste tema, porque a maneira como Jesus sofreu lá no Horto das Oliveiras não é a mesma maneira como nós sofremos. Jesus Cristo, ele sofreu a morte de um condenado. Então ele viveu ali a partir do Horto das Oliveiras, ele experimentou o profundo e completo esvaziamento de Deus. A sua kenosis, a sua humilhação chegou ao extremo. Nós, quando sofremos sempre sustentados pela graça, habitados pela graça. Jesus viveu na total escuridão por amor a nós, para a nossa salvação. E é por isso então que Jesus Cristo se angustia. Então diz aqui a carta aos Hebreus que ele dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Então está claro aqui, né? Jesus Cristo rezou: Pai, se é possível, afasta de mim a morte, afasta de mim este cálice, afasta de mim este fim trágico. Contudo, seja feita a vossa vontade e não a minha. E diz aqui, que versículo 8, Hebreus capítulo 5, versículo 7 e seguintes. Versículo 8 agora: mesmo sendo o Filho, mesmo sendo Deus, ele aprendeu, Deus feito homem, ele aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Meus santos, obedecer a Deus é sempre morte. Por quê? Porque nós teremos, imagine, se isso aconteceu ao Filho de Deus, quanto mais a nós, que temos pecado. Jesus Cristo não tinha pecado, mas nós temos pecado. Então para nós a obediência ainda ela é mais dolorosa. Por quê? Porque nós somos desregradamente apegados às nossas vontades, e obedecer a Deus significa fazer a vontade dele e não a nossa. Eu faço a vontade dele e não a minha, e isso é doloroso. Se você tem, eu espero que todos aqui tenham vida espiritual, você percebe que não é fácil seguir Jesus, que não é fácil rezar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se você não reza isso no automático, você percebe que é uma luta dizer e viver: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é doloroso, porque exige de nós, né, uma saída de nós mesmos, para que a vontade de Deus prevaleça. E não poucas vezes
na maioria das vezes, essa saída de nós mesmos nos é uma saída sofrida, dolorosa. Nós poderíamos até dizer cruenta, né? Algo que exige um derramamento de sangue no sentido metafórico da palavra, mas que em Jesus Cristo se aplicou com toda a propriedade. Exatamente, fazer a vontade de Deus significou uma obediência cruenta, sangrenta, porque Ele derramou o seu próprio sangue em obediência à vontade do Pai. E diz aqui a palavra, eu lembro que quando eu já sabia juntar algum raciocínio, né? É claro que eu já tinha lido isso antes, mas num dado momento, sei lá, com os meus 16, 17, 18 anos, ou quando eu já era seminarista, mas quando eu li esta parte que eu vou ler agora, eu me espantei. Mesmo sendo filho, calma, não é ainda isso, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação. Não, desculpe, no versículo 7. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Como assim? Eu vou repetir, que talvez vocês não tenham percebido, que eu quando li isso, eu repeti, digo, parece haver uma incompatibilidade. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido. Mas ele morreu. Ele pediu para ser livre da morte, e foi atendido, mas ele morreu. Ele foi flagelado. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir àquele filme A Paixão, pode contemplar a violência da flagelação de nosso Senhor. Ele foi flagelado, ele carregou a cruz, ele foi crucificado e ele morreu. Mas a palavra diz que ele foi atendido? Foi. Ele foi atendido, meus santos, porque quem reza de verdade deve estar disposto a receber o que Deus oferece, e não aquilo que eu imponho, e não aquilo que eu peço. A oração cristã, o objetivo primeiro da oração cristã, não é comunicar a Deus o que eu quero, e mudar a vontade de Deus para que Ele me dê o que eu quero. O objetivo da oração cristã é para que eu aprenda a querer o que Deus quer. Eu posso apresentar-lhe os meus desejos e necessidades, mas devo estar disposto a receber algo totalmente diferente. E se eu rezar com o Espírito de Cristo, eu direi, a minha prece foi atendida. Deus ouviu as minhas súplicas. Mas como? Ele não deu o que você pedia, Ele me deu o melhor. Ele me deu algo muito melhor, porque a lei do Senhor Deus é perfeita. Já há alguns domingos, eu acho até que em todos os domingos que eu celebrei aqui na matriz, eu tenho repetido este versículo sálmico. A lei do Senhor Deus é perfeita, a vontade do Senhor Deus é boa. Então, diz aqui a carta aos Hebreus, e ele foi atendido. Percebe aqui, meus irmãos, como isso dá um giro na nossa vida de oração? Como isso nos ensina a rezar como cristãos, a rezar com o Espírito de Cristo, a rezar à maneira de Jesus, e não como os pagãos que querem mudar a vontade de Deus multiplicando as suas palavras. Nós não fazemos isso. Nós rezamos, nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, mas no final nós deixamos a decisão para Deus. Por quê? Porque nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Eu não sou Deus, e eu não sei o que é o melhor para mim. Então, eu preciso ser humilde, eu preciso me colocar no meu lugar, e saber que eu não sei o que é o melhor para mim. Então, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pois bem, então, Jesus reconhece que chegou a sua hora, e aquilo que ele viveu, né, o drama, a angústia que ele viveu, aqui nós iremos ver que já se
o seu coração já começa a se aquietar na vontade de nosso Senhor. Ele vai viver mais à frente um outro drama, no Horto das Oliveiras, mas ele já começa a viver aqui e vê que eu vim para essa hora chegou, e eu não vou pedir a Deus, livra-me dessa hora. Ele vai dizer: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Então isso também se aplica a nós. Onde ele estiver, na cruz, estará o meu servo. Onde ele estiver, na glória, estará o meu servo. Então quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. E eu me sinto angustiado com isso. Percebe aqui, este luz e sombra na oração de nosso Senhor. Ele vê a vontade de Deus, mas na sua humanidade, ele percebe essa angústia. Isto é, nós muitas vezes, nós não temos, digamos, Jesus Cristo voluntariamente aceita ser tomado por todas as nossas paixões para redimi-las. Nós, devido aos nossos desequilíbrios, nós somos tomados pelas paixões. Mas a pergunta é: o que é que nós fazemos quando somos tomados pelas nossas paixões? Isto é, Jesus experimentou o medo, Jesus experimentou a angústia, ele voluntariamente quis experimentar o medo que nos assola, ele quis experimentar a angústia de toda a humanidade. Nós não é voluntária a nossa experiência, é devido à nossa fraqueza. Mas Jesus experimenta a angústia, e o que é que ele faz? Ele a vive diante de Deus, e aquilo não o afasta da vontade de Deus. Quantas vezes, por causa das nossas paixões desregradas, por causa dos nossos medos de fazer a vontade de Deus, por causa do nosso medo de apostar tudo em Cristo, nós nos afastamos de Cristo. Então precisamos, por isso que é tão importante, nesses dias que antecedem a paixão, você pegar os capítulos, por exemplo, de São João, a partir do capítulo 13, você meditar a paixão, você lê o relato da paixão. Seria tão interessante que todos nós aqui, até o próximo domingo, você lesse, digamos, o relato da paixão de um dos sinóticos, Mateus, Marcos ou Lucas. Se você pegar lá a Bíblia, você vai ver, e num dado momento haverá uma frase em negrito que vai dizer início da paixão, e você começa a ler aqueles últimos capítulos do Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, e na Semana Santa lê a paixão segundo João, que começa no capítulo 13, e você lê, meditar e pedir a Deus que você não o abandone quando a paixão se fizer presente na sua vida, que você não o abandone quando a cruz pesar na sua vida. Pedir a Jesus que Ele coloque no seu coração os seus mesmos sentimentos. Por quê? Porque Ele, Jesus, não abandonou o Pai quando a cruz lhe foi apresentada. Ele diz o quê? Mas o que é? Eu me sinto angustiado. Ele diz, ele contempla a cruz, ele vê o que lhe espera, e ele diz: eu experimento a angústia, mas o que é que eu direi? Pai, livra-me dessa hora? Não, foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O salmo de hoje, meus irmãos, Salmo 50, nós pedimos a Deus: criar em mim um coração que seja puro. Isto é um coração novo. Dai-me de novo um espírito decidido. Quem quer pedir isso a Deus hoje? Um espírito decidido. Um espírito decidido por Deus. Um espírito decidido pelas coisas do alto. Não estou pedindo que ninguém levante a mão, tá?
Mas se eu pedisse, levante a mão, quem quer um espírito decidido por Deus? Quem quer de verdade renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, porque foi isso que ele fez, e se isso fez o Mestre, isso precisamos fazer nós, os discípulos, e cada um com a sua cruz. Às vezes, um casamento difícil, e você precisa carregar a sua cruz. Às vezes, dificuldades financeiras, e você vai tentar resolver aqueles problemas, mas concomitantemente, você vai procurar seguir Jesus naquela situação de vida difícil em que você se encontra. Às vezes, uma doença, e você não vai deixar que aquela doença o afaste de nosso Senhor. Não vai deixar que aqueles problemas financeiros tornem o seu coração amargo. Não vai deixar que aqueles problemas se tornem o centro da sua vida, de modo que você se esquece de Deus e só pensa em resolver aqueles problemas, em ganhar mais dinheiro, em pagar as suas dívidas ou em alcançar a cura para a sua doença, que pode ser que aquele infortúnio seja a cruz, faça parte do caminho de santificação da sua vida. Pode ser, meu santinho, que você seja homossexual e você perceba a luta que você tem travado para ser fiel a nosso Senhor e não se deixar levar pelas suas paixões, lutando para viver na castidade. E aquela é a sua cruz. Pode ser, meu santinho, minha santinha, que você perceba que você tem uma grande dificuldade de viver a castidade. Você no seu namoro, você tem uma dificuldade imensa. Para você viver a castidade é uma tortura, e você vai se esforçar para viver a castidade, porque você quer glorificar a Deus no seu corpo, para se preparar para um dia você se casar e viver na castidade a vida sexual no seu casamento. Pode ser que você, homem casado, mulher casada, estejam experimentando a dificuldade das exigências da vida matrimonial, a dedicação à esposa, a dedicação ao marido, a dedicação aos filhos. Isto é, quando um homem e uma mulher se casam e chegam os filhos, eles percebem que agora eles estão em segundo, terceiro, quarto, quinto lugares, porque de alguma maneira, claro, aqui Deus está sempre em primeiro lugar, né? Mas no plano humano, em primeiro lugar estão os filhos, o bem dos filhos, a subsistência dos filhos, a manutenção dos filhos, a educação dos filhos, e os pais que se sacrificam pelos seus filhos, e isso é o seu caminho de santificação. Então cada um aqui no seu estado de vida, poderia falar aqui também para os padres, os religiosos, isto é, as dificuldades que enfrentamos e que são o caminho da nossa santificação, do nosso renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Pedir a Deus essa decisão, em que nós que começamos a contemplar a paixão de nosso Senhor, nós nos decidimos por ela, porque nela nós encontramos Jesus. Porque sabemos, meus irmãos, que para nós cristãos não há cruz sem Cristo, mas também não há Cristo sem cruz. Que a Virgem Maria, a Virgem das Dores, que tão bem compreendeu isso, nos ajude a viver bem estas semanas que antecedem a Páscoa, para que nós possamos estar com Cristo na cruz, para que possamos um dia estar com Cristo na glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, meus irmãos, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,